Antes de falar sobre o assunto desse vídeo, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando comparando os dentes. Causa transtorno, causa. Tanto que a dentista me deu isso aqui. A minha dentista me deu essa massinha aqui, porque ainda não estou sentindo afta, mas se eu sentir afta por causa do atrito do aparelho com a parte de dentro aqui dos lábios inferior, aí eu tenho que colocar essa massinha na frente do aparelho para amenizar a afta. E além da escova normal, tem que usar esse negócio aqui. É uma escova própria para quem usa aparelho. Esse tufo aqui, ó, essa extremidade aqui é para escovar em cima do aparelho. E isso aqui é para escovar assim, ó, para escovar na parte de dentro do arame entre os dentes, né? Que é a escova interdental. Aí vai enfiando aqui para tirar resto de comida, né? Algumas coisas que ficam aqui no aparelho. Então, eu compartilhei um vídeo no Facebook de um dentista que mostra que provavelmente, né, acredito que varia de pessoa para pessoa, mas eu acredito que eu teria que ficar com isso aqui durante 2 anos. Acho que no primeiro 2 meses, né, eu acredito que nos primeiros 2 meses será só em cima. Aqui, ó. E eu acho que ainda não tem. É só em cima. Então acho que nos primeiros 2 meses eu usarei só em cima. E acho que a partir do 3º mês tem que usar aqui embaixo até completar 2 anos, né? Pode ser que eu use mais tempo, pode ser que eu use menos, enfim, dependerá de como os meus dentes ficarão daqui para frente. Mas terminado esse parêntese odontológico, eu quero continuar na verdade, esse vídeo é uma continuação de 2 vídeos. Principalmente aquele vídeo Deus transforma uma maldição em bênção, no qual eu falei a respeito dos patriarcas, aqueles que deram origem à nação de Israel, especialmente Judá. Que naquele vídeo eu falei que Judá ele teve relações lá com a nora dele, a Tamar. Tamar fingiu que era prostituta para poder dar descendência para Judá. Enfim, aconteceu toda aquela treta, aquela confusão toda. Judá pecou, né, caiu em pecado, quis matar Tamar, aí Tamar o desmascarou. E então, mesmo fazendo coisa errada, Judá acabou sendo incluído na genealogia de Jesus. Foi o ancestral do povo judeu, né, o principal ancestral do povo judeu, por ter intercedido a favor de Benjamim quando José queria prender Benjamim. Judá intercedeu a favor de Benjamim, aí isso fez com que José se identificasse diante dos seus irmãos e aconteceu tudo aquilo lá. Aí a família toda de Jacó e a família dele foram morar no Egito. Os israelitas ficaram escravos dos egípcios durante 430 anos, aí veio Moisés, enfim. Então, 4 mulheres tinham sido incluídas na genealogia de Jesus. 4 mulheres pecadoras, mulheres que não eram do povo de Deus, enfim, mulheres fora do padrão, né? Se você for lá na genealogia que está em Mateus 1, 4 mulheres foram incluídas nessa genealogia. Raabe, Ruth, Batseba, tem Tamar, né? Tamar, esqueci de falar. Primeiro Tamar, né? Que eu já mencionei aqui. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Agora, falando aqui primeiramente eu já falei de Raabe, né? Raabe foi esposa de Boaz, e desse relacionamento com Boaz surgiu... Não, desculpa, não. Salmão, perdão. Raabe foi esposa de Salmão, ou Salmo, acho que depende da tradução. Então, desse relacionamento entre Raabe e Salmão, surgiu Boaz, que eu mencionarei aqui no final do vídeo. Mas eu quero primeiro dizer que, continuando lá,
o que eu falei a respeito de Abraão. Abraão, ele, lá em Gênesis 12, ele deveria ir somente com a família dele. Não, ele deveria, na verdade, ele deveria deixar a família dele, né? Deus, lá em Gênesis 12, Deus ordenou, na verdade, Deus ordenou a Abraão que saísse da terra dele, da parentela dele, né? E fosse uma terra que ele mostraria. Só que Abraão acabou levando Ló. E Ló acabou virando, assim, um certo laço, né? Porque Ló era um homem justo, como mencionei no vídeo anterior, né? O vídeo lá, o vídeo devocional anterior a esse, que fala, onde falei lá de ser segundo Pedro 2, né? Que é o vídeo dos falsos mestres. Deixa eu ver como está o título aqui. Os falsos mestres, seu caráter, obras de justo castigo. Então lá eu falei a respeito de Ló, né, que o texto fala sobre Ló, que Ló era justo, tal, só que Ló era bem imaturo, era bem imaturo na fé, tanto que ele tomou decisões erradas, né, quando teve a treta lá entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Abraão pediu a Ló que escolhesse, né, onde queria ficar. Então, se Ló escolhesse um lado, Abraão iria para o outro. Ló acabou escolhendo as campinas lá de Sodoma e Gomorra, que era o lugar mais bonito de Canaã na época, né? E Abraão ficou pior lado, né? Abraão ficou lá naquela terra lá que era mais estéril, mais difícil, o solo parece que era duro, uma coisa assim. Então Ló acabou indo a carne, né? O que era mais atraente aos olhos, né? O que satisfazia a carne, Ló acabou escolhendo. Tanto que o lugar onde Ló ficou virou laço, acabou virando laço para a família dele, né? Ló provavelmente já era casado quando escolheu Sodoma para morar. E a esposa dele também era extremamente carnal, apegada demais, materialista, né? Apegada demais às coisas desse mundo. Então apareceu uma teofania para Abraão, junto com mais 2 anjos, né? Acredito que foi o próprio Jesus que apareceu, mas enfim, de qualquer maneira foi uma teofania com mais 2 anjos, revelando para Abraão que ele seria pai, ele e Sara seriam pais, teriam um filho, mesmo na velhice. Sara acabou rindo, a teofania acabou revelando que Sara tinha rido, tal, estava desacreditando da promessa. E após revelar, né, acho que debaixo de uma árvore, junto com os outros 2 anjos, a teofania, né, é uma manifestação visível e carnal de Deus, que pode ter sido o próprio Jesus, revelou para Abraão que Sodoma e Gomorra seriam destruídas por causa da injustiça, né, que Sodoma e Gomorra eram 2 cidades ímpias, extremamente ímpias. E aí Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, né? Aí foi baixando de 50 até 10, né? Só que só havia um justo, um único justo em Sodoma, que era Ló, e ainda assim um justo imaturo. Aí tá lá, em Gênesis 19, mostra o relato do anjo, dos 2 anjos, né? Que a teofania ficou com Abraão e os 2 anjos desceram até Sodoma e Gomorra, né? Especificamente em Sodoma. Aí foram hospedados por Ló na casa dele, e aí toda a cidade ficou em volta da casa de Ló, queria abusar dos 2 anjos, né? E esse é um dos vários textos bíblicos que condenam o homossexualismo na Bíblia, né? Que a militância de esquerda quer arrancar da Bíblia, ou então interpreta de uma maneira errada. Mas aí mostra claramente o quanto é desprezível, o quanto é execrável, né, abominável o comportamento, né, homoafetivo, digamos assim. Aí Ló, por uma fraqueza, né,
acabou oferecendo as filhas dele no lugar dos dois anjos, né, para o pessoal abusar, estuprar, enfim, fazer miséria. Aí só que os anjos puxaram lá para trás, para dentro da casa, feriram de cegueira toda a população da cidade que estava em volta da casa, e os anjos pegaram, né, acredito que eles foram voando, né, as asas apareceram, eles saíram voando da cidade, né, o texto não menciona claramente isso, mas dá a entender que aconteceu isso, né, porque eles estavam demorando demais, porque o Ló foi atrás dos genros dele, né, porque as filhas dele eram casadas, os genros não deram a mínima, aí os anjos acabaram agarrando o Ló, a esposa dele e as duas filhas pelas mãos, eles foram saindo voando da cidade, aí do lado de fora ordenaram a Ló que subisse o monte sem olhar para trás, aí Ló ficou com medo e pediu permissão para os anjos para ir até Zoar, que é uma cidade próxima, bem pequenininha, aí os anjos autorizaram, aí à medida que os quatro corriam em direção a Zoar, a mulher de Ló, extremamente apegada aos bens materiais, às coisas materiais, eu acredito que a própria cidade, né, olhou para trás e virou estado de sol. E aí Ló, acho que só depois de muito tempo que Ló percebeu que a esposa dele tinha ficado para trás, tinha morrido, né, porque virou estado de sol, morreu. Aí ele e as filhas dele entraram em Zoar, ficaram lá um tempo, Ló ficou com medo. Aí continua a história. Abraão viu lá o fogo caindo em Sodoma e Gomorra, destruindo a cidade, fogo e enxofre, né? Aí Sodoma e Gomorra, que era o local mais fértil, o local mais bonito de Canaã, aí virou o pior lugar, o lugar mais horrível, porque tinha virado tudo em cinzas, né? Aí a história continua aqui em Gênesis 19, de 30 a 38. Pra você ver, a Bíblia não esconde uma atrocidade que aconteceu. Começa aí a história de Moabe, que é uma nação amaldiçoada, uma nação inimiga de Israel. E tanto que se você vai lá em, acho que Isaías, deixa eu só confirmar aqui, eu acho que é Isaías, se não for Isaías é Jeremias, só para confirmar aqui, Isaías 15 e 16. Eu não lerei os dois capítulos, né, senão o vídeo ficará muito longo. Mas Isaías 15 e 16 mostra o castigo de Deus sobre Moabe, que era uma nação inimiga de Israel. Então Deus castigaria Moabe por causa da idolatria, por causa da promiscuidade, uma série de pecados, acho que principalmente idolatria. Então Deus castigaria Moabe, como está profetizado em Isaías 15, 16 e outros textos também. Mas como surgiu Moabe? Está aqui em Gênesis 19, de 30 a 38. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque recearam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Aí eles devem ter virado selvagens, né? Tanto que se lá na novela Gênesis aparecem as duas filhas praticamente todas sujas, com roupa rasgada, né? Porque ficaram morando na caverna e viveram como selvagens, né? Viveram como animais. Aí continua aqui no versículo 31. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho. Aí eu fico perguntando onde elas conseguiram vinho, né? Estavam morando numa caverna, estavam como selvagens, mas enfim. Deixa eu ver. Vem, façamos-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Ou seja, isso aqui é incesto. Fazer sexo com o próprio pai. Uma atitude completamente abominável diante de Deus. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai e, entrando a primogênita, se deitou com ele sem que ele o notasse. Isso foi estupro. Só para deixar bem claro, isso que aconteceu, além de incesto, foi estupro. Ou seja, sexo não consentido. Ou seja, a mulher estuprou o próprio pai. Que mais? Entrando a primogênita, se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também essa noite, e entre e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou.
E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Você vê como sobrou somente Ló. Não havia nem 10 justos, né? Como Abraão tinha intercedido junto à teofania lá, a manifestação visível de Deus. Só tinha sobrado Ló, e mesmo assim Ló era inexperiente, era imaturo na fé. Tanto que nem a esposa dele era fiel a Deus, nem as filhas dele, que estupraram o próprio pai. Lembrando, sexo não consentido é estupro. E elas fizeram sexo com o próprio pai. Por isso que a descendência dessas mulheres, dessas duas filhas de Ló, era amaldiçoada. Tanto como diria que, deixa eu ver, no versículo 37, a primogênita deu à luz um filho e ele chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e ele chamou Ben-Ami. Eu tinha falado Lo-Ami no vídeo devocional anterior, eu confundi com o texto lá, não lembro se é Ezequiel, não lembro que profeta que é. Lo-Ami é desse livro. Então aqui é Ben-Ami. Então Ben-Ami é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. No caso, o dia de hoje é o dia em que o livro de Gênesis foi escrito. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Moisés provavelmente escreveu o livro de Gênesis lá no deserto, durante a peregrinação no deserto. Então, esse ao dia de hoje seria até aquela ocasião em que Moisés estava no deserto junto com o povo de Israel. Então Moisés escreveu esse livro no deserto, durante a peregrinação no deserto entre o Egito e Canaã. Então a origem de Moabe já é amaldiçoada, porque foi fruto de um incesto e de um estupro. E aí, como está lá em Números, Moabe se tornou laço para Israel. Moabe, a terra de Moabe, que era mais ou menos no norte da Cisjordânia, acho que é isso, no norte da Cisjordânia, da região conhecida hoje como Cisjordânia, era a localização de, acho que é Cisjordânia, acho que é isso mesmo, a localização de Cisjordânia, não, peraí, deixa eu pensar, não, na verdade é a Jordânia, né? Cisjordânia é do lado oeste do Rio Jordão, a Jordânia já é do lado leste. Então, na verdade, o norte da Jordânia, né? A região de Moabe é o norte da Jordânia, o que hoje é Jordânia. E então, durante a peregrinação pelo deserto, antes de entrar na Terra Prometida e para Jericó, o povo ficou lá, o povo de Israel ficou lá na região de Moabe, né? Moabe ficava no norte, Edom no sul, uma coisa assim. Que hoje é o norte da Jordânia. E Moabe acabou virando um laço. Moabe acabou se tornando um laço para os israelitas, tanto que o rei de Moabe era Balaque. Então, um dos reis de Moabe era Balaque, né? O Israel venceu Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e venceria também Balaque. E Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, porque já sabia das histórias do povo de Israel, da travessia do Mar Vermelho, das 10 pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, uma série de coisas. Então Balaque temeu pela presença do povo de Israel lá nas campinas de Moabe, e chamou Balaão para amaldiçoar o povo. Balaão, ele era um rei, era um profeta ímpio, falso profeta no caso, não era ímpio, era tipo um feiticeiro, uma pessoa completamente má. Recebeu dinheiro, aceitou dinheiro, na primeira vestida não aceitou, aí depois a Balaque ofereceu mais presentes, né, para Balaão aceitou, e no caminho até o monte onde se encontraria com Balaque, aconteceu algumas situações pelas quais a jumenta de Balaão foi para um lado, foi para o outro, porque um anjo estava na frente com uma espada desembainhada, e Balaão acabou batendo na jumenta. O anjo fez a jumenta falar, repreendendo o feiticeiro, né? Que na verdade era um falso profeta, porque era um profeta maligno, mas que o Deus usou, mesmo esse profeta, esse feiticeiro no caso, Deus usou para abençoar o povo de Israel. Só que após Balaão, tomado pelo Espírito Santo, abençoar o povo de Israel, e frustrando os planos de Balaque,
Balaão acabou, né, de uma certa forma, fazendo a vontade de Balaque, amaldiçoando o povo de Israel com as Moabitas, né? As Moabitas que eram idólatras, eram pervertidas, como está aqui em Números 25, de 1 a 9. Habitando Israel em Sitim, que fica lá na região de Moabe, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Só que antes mesmo que acontecesse isso, antes mesmo de todos dos cabeças de cada tribo que estavam corrompidos serem enforcados, aconteceu o seguinte, no versículo 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, ou seja, não era nem Moab mais, era Midian, que era a mesma Midian de onde tinham vindo o Jetro, Zípora, os filhos de as irmãs de Zípora e tal. Eis que veio um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação de Israel, ou seja, na frente de todo mundo. Ele entrou com a mulher lá, levou para a tenda dele, né? Enquanto eles choravam dentro da tenda da congregação, porque o povo chorava, né? Porque alguns dentre o povo tinham prostituído com as filhas dos Moabitas. Aí veio um outro lá, um jeito passou pelo meio deles com uma midianita, levou pela mão até a tenda dele. Aí Finés ficou furioso, né? Finés viu isso, né? Acho que ninguém tinha visto isso, só Finés tinha percebido isso, né? Ele ficou furioso, como acontece aqui. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou. Ao homem israelita e à mulher, e a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Só para entender o que aconteceu. Finéias conseguiu ver o cara levando a midianita para dentro da tenda para fazer sexo com ela, pegou uma lança, foi lá dentro, invadiu, acho que os dois estavam em pleno ato sexual, o cara cravou a lança, atravessou os dois, enquanto eles estavam tendo lá o ato sexual, e muitos povos já tinham morrido pela praga, e continua aqui o texto, né, no versículo 9. E os que morreram da praga foram 24 mil. Então, por causa dessa atitude, nesse zelo de Finéias, né, que pegou a lança, viu lá o ato lá, o cara entrando com a midianita lá na tenda, pegou uma lança e matou os dois enquanto eles estavam fazendo sexo. E isso fez com que a praga cessasse, né? Porque quem incentivou essa atitude dos filhos de Israel de se prostituir com as Moabitas foi Balaão, né? Pelo que vemos lá, acho que isso já é mencionado aqui no que eu falei no vídeo devocional anterior. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Tá aqui em 2 Pedro 2,15 e tá também em 1 Coríntios, só para confirmar aqui, 1 Coríntios 10. Deixa eu só confirmar aqui. 1 Coríntios 10, 8. Só que 1 Coríntios 10, versículo 8 fala 23 mil. Já Números 25, 9 fala 24 mil. Mas o número não importa, né? É um número aproximado, né? Eu acho que é 23.800, uma coisa assim. Aí Moisés arredondou para 24 mil, mas não importa. O importante é que aqui fala que uma das provas de que Moab se tornou um laço, Moab se tornou uma maldição para os israelitas. Mas mesmo assim, Deus, como Deus é soberano e nada pode frustrar os planos dele, o plano da salvação em Cristo Jesus, mesmo com a maldição, Moab se tornou uma maldição, um laço, né, uma armadilha. Ao longo da história do povo de Israel, Moab se tornou uma nação maldita, uma nação idólatra, uma nação pagã que levaria o povo ao pecado, levaria o povo à idolatria.
E mesmo em meio a tudo isso, Deus usou uma moabita para continuação do plano de salvação em Jesus Cristo, incluindo uma moabita na genealogia de Jesus. Como já disse aqui, 3 mulheres aparecem lá em Mateus 1. 4, né? 4 mulheres aparecem em Mateus 1. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Então, no caso, eu já tinha falado de Raabe, que se casou com Salmão. Desse relacionamento surgiu Boaz. E Boaz aparece aqui no livro de Ruth. Eu lerei apenas o capítulo 4, porque se eu ler o livro todo, aí o vídeo ficará longo demais. O certo é você ler o livro todo, são 4 capítulos, mas eu quero resumir os 3 primeiros aqui. O que aconteceu? Eu acredito que foi mais ou menos na época de Gideão, quando os midianitas invadiram Israel e oprimiam o povo de Israel e roubavam comida, eles roubavam os mantimentos, tanto que quando o anjo apareceu para Gideão malhava o trigo no lagar, o lagar era o lugar onde amassava uva para transformar em vinho. Então, para esconder o trigo dos midianitas que invadiam lá, roubavam comida, tudo, roubavam os mantimentos, Gideão malhava o trigo no lagar, né, para fazer pão, no caso, fazer farinha, da farinha fazer pão, enfim. Então, nesse período de fome, o que aconteceu de Elimeleque e Noemi tiveram Malom e Quilion, né? E nesse período houve uma fome em Israel, foi no período dos midianitas, na época de Gideão, né? Na época que Gideão foi juiz de Israel, teve esse período de fome. Então, Elimeleque e Noemi tiveram Malom e Quilion. Como havia fome na época, eles fugiram para Moabe. Malom se casou com Orfa e Quilion se casou com Ruth. Aí Elimeleque morreu. Não se sabe o motivo, né? Provavelmente ele morreu de causas naturais ou então morreu na guerra. Enfim, aconteceu alguma coisa, Elimeleque morreu. Só que aí depois de algum tempo, Malom e Quilion também morreram, né? A Bíblia não fala o que foi. Eu acredito que foi por causa de guerra, foi por causa de alguma maldição de Deus sobre o povo de Moab, alguma coisa deve ter acontecido. Mas eu acredito que não foi por causa da fome, porque eles estavam numa terra fértil. Só que era uma terra idólatra, era uma terra pagã, uma terra que promovia a promiscuidade, promovia um monte de coisa errada. Então, eu acredito que foi o próprio Deus que providenciou as mortes tanto de Elimeleque quanto de Malom e Quilion, para que Noemi voltasse para Belém. Porque Noemi tinha vindo de Belém com Elimeleque, foi para Moabe junto com Elimeleque, Malom e Quilion. Então Deus fez com que Elimeleque, eu acredito, né? Paulo, acredito que Deus fez com que Elimeleque, Malom e Quilion morressem para que Noemi voltasse para Belém, né? Voltasse para Canaã. E aí Noemi estava voltando junto com Orfa e Ruth, né, se despediu delas, né, elas choraram, porque elas estavam muito apegadas à sogra, elas acabaram se abraçando, os 3 se abraçando, chorando, só que Orfa acabou cedendo, acabou aceitando o que Noemi tinha dito, né, para voltar para essa terra, porque Noemi estava muito pobre, não tinha como sustentar as 2 noras, então Orfa acabou voltando para Moabe, só que Ruth não quis voltar, quis ser fiel, porque Ruth tinha aprendido a amar, tinha aprendido a servir, a reverenciar o Deus de Israel, tanto que Ruth quis permanecer fiel ao Deus de Israel, e essa fidelidade de Ruth ao Deus de Israel fez com que Ruth fosse incluída na genealogia de Jesus, como eu direi aqui mais tarde. Aquele texto famoso, né? Não me para que te deixe... né, Ruth capítulo 1 versículo 16, não me para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Aí Noemi e Ruth aparecem lá em Belém, só que a situação das duas era uma situação de miséria, né, porque as duas eram viúvas, e viúva naquele tempo era sinônimo de desamparo.
As viúvas eram marginalizadas pela sociedade, porque a sociedade não via com bons olhos a viuvez. Então, Noemi e Ruth estavam com certeza dependendo da solidariedade de umas poucas pessoas para elas não morrerem de fome, para não ficarem totalmente separadas. Uma ou outra pessoa os ajudava em alguma coisa. Só que aí Ruth foi lá na época da cevada, foi até as terras de Boaz, né? O mesmo Boaz, filho de Salmão e Raabe. Eu acredito que Boaz já tinha uma certa idade, já tinha uns 50 anos, acho que mais de 50 anos já, porque se você for lá, quando Salmão e Raabe se casaram, era logo depois que Jericó foi invadida, Josué entrou na Terra Prometida com o povo, né, conquistou a Terra Prometida, né, conquistou Canaã. Então, Boaz nasceu desse relacionamento entre Salmão e Raabe. Então aqui já era o tempo de Gideão, né, já era a época de Gideão. Então Boaz já tinha uma certa idade, né? Boaz já era rico, né? Já tinha um campo de cevada, acredito que já estava na faixa dos 50 anos já, ou até mais. Aí Moabe Moabe não. A Ruth foi lá atrás dos que estavam coletando a cevada, e a própria lei, né? Se você for lá em Levítico, acho que é Levítico, quando as pessoas, os lavradores, os agricultores colhessem o fruto da terra, né? No caso trigo, cevada, enfim, seja lá o que fosse, eles deveriam deixar o que caísse, né, na hora da colheita, eles deveriam deixar para os mendigos, né? Para você ver como estava a situação da Ruth. A Ruth e a Noemi estavam na miséria. Elas estavam na miséria absoluta. Então, Ruth estava tão pobre, tão na miséria, que foi lá, aproveitando o que foi dito lá em Levítico, acho que foi Levítico, o número, sei lá. Ruth foi atrás dos agricultores, né, das terras de Boaz, né, que Ruth era aparentada com Boaz, não. Noemi tinha parentesco com Boaz, isso. Como Noemi tinha parentesco com Boaz, Noemi recomendou a Ruth que fosse até a terra de Boaz, né, até as terras de Boaz, né, o campo de cevada de Boaz. Enquanto os lavradores iam pegando a cevada, né, os grãos de cevada, o que deixassem cair ia para os mendigos, né, para os pobres. E Ruth estava tão pobre que foi lá pegar o que sobrava, né? Foi rebuscar, como se diz, né? Foi pegar o que sobrava lá o que caía no chão durante a colheita. Ruth ia lá pegar, acho que estava pegando com a própria roupa, né? Manto, sei lá. Ia colocando. Boaz viu isso. Boaz viu. Ele acabou se admirando, né? De Ruth, né? Ruth era moabita, né? Era uma pessoa de fora, de outro país, de uma terra pagã. E mesmo assim, Boaz se apegou, né? Ele ficou encantado não só pela aparência da Ruth, mas também pela coragem dela e ficar rebuscando atrás dos agricultores dele, tanto que o Boaz, deixa eu ver, o que ele fez aqui? Deu mantimentos para Ruth, né? Deixa eu ver. Boaz deu bastante mantimento para Ruth, levou até Noemi. Aí Noemi ficou muito feliz por Ruth ter conseguido conquistar a confiança de Boaz. E aí Ruth acabou usando uma estratégia para que fosse aceita por Boaz como esposa dele. Então Ruth, enquanto Boaz estava descansando lá, aqui fala Ira, né? Acho que é tipo um lugar lá onde Boaz descansou, né? À noite. Então ele comeu, bebeu, já estava meio, né, de ressaca, talvez por causa do vinho. Aí deitou lá. E Ruth se deitou aos pés dele, se cobriu, né, com a mesma coberta, né, que Boaz estava coberto. Ruth levantou, ficou deitado aos pés dele. Aí de manhã, não, meia-noite, né, na meia-noite, né, Boaz, acho que na hora que Boaz estava virando, né,
se acomodando na posição, né, para dormir melhor, ele percebeu que havia uma mulher deitada aos pés dele. Ele ficou meio assustado, né? Aí Ruth se identificou, tal, os dois conseguiram se entender. Boaz ficou admirado por Ruth não ter feito nada com ele, quando teve a oportunidade de fazer alguma coisa com ele, mas não fez. Ao contrário do que as ancestrais, né, a ancestral no caso, a filha mais velha de Ló tinha feito, estuprou o próprio pai, embebedou o próprio pai, estuprou o próprio pai, e desse estupro nasceu Moabe. E ao contrário do que a ancestral de Ruth fez, né, ter abusado do próprio pai para ter Moabe com ele, Ruth não quis fazer o mesmo. Ruth era tão temente a Deus que teve a oportunidade de fazer sexo com Boaz enquanto ele estava dormindo, já meio embriagado talvez. Não fez isso, e ao contrário, ficou deitado aos pés dele, como que esperando Boaz acordar para poder conversar com ele. Ó, eu tive a oportunidade de fazer sexo com você, mas não fiz. Então foi mais ou menos isso que o Boaz percebeu. Boaz percebeu que, mesmo tendo tido a oportunidade de fazer, né, o golpe da barriga, digamos assim, Ruth não fez isso, mas esperou Boaz acordar para conversar com ele, demonstrar, eu tive oportunidade para fazer sexo com você, mas não fiz. Aí Boaz acabou interpretando isso como um gesto de que precisava que Boaz fosse o resgatador dela, né, para que Noemi e Ruth fossem sustentadas por Boaz. Então Boaz, porque assim, havia um parente mais próximo de Noemi, que seria o resgatador oficial, aquele que tinha direito sobre Ruth, para se casar com Ruth. E eu quero, esse capítulo sim, eu quero ler, capítulo 4 de Ruth, eu quero ler o capítulo todo para entender, para explicar melhor como era a lei da época, né, que o parente mais próximo ficaria com a viúva do filho da filha da Noemi. Então o parente mais próximo de Noemi tinha o direito de se casar com a Ruth. E Boaz teria que entrar num acordo com esse resgatador, né, com esse parente próximo da Noemi, para poder tomar a Ruth como esposa. Aí está escrito aqui, lembrando que as decisões jurídicas, as pendências, né, as pendências jurídicas, né, as decisões, né, os julgamentos eram feitos à porta da cidade, na entrada da cidade. Como está aqui. Lerei Ruth capítulo 4, o capítulo todo, para fechar essa história aqui. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele disse, ó fulano, ou seja, preservou até o nome do sujeito, para não expor o sujeito. Chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade, ou seja, porque os anciãos tinham poder de decisão, tinham poder de julgamento e tal, eles eram a autoridade máxima da cidade. E disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador, ou seja, o parente mais próximo da Noemi, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui na do meu povo, se queres resgatá-la, resgata, se não, declaro-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Então, porque as terras que eram de Elimeleque seriam usadas como dote, para que a Ruth se casasse com o resgatador, porque as terras, né, que eram de Elimeleque ficariam com o resgatador, e o resgatador tinha o direito, perante a lei da época, de se casar com Ruth. Continuando aqui no versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumprirei resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Ou seja, já estava o plano de Deus o resgatador rejeitar a terra lá, que era do Elimeleque, além da própria Ruth,
a nora de Noemi. Este era outrora o costume em Israel, aqui no versículo 7 agora, explicando qual era o costume de Israel naquela época. Este era outrora o costume em Israel, quando a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e dava ao seu parceiro, assim se confirmava o negócio de Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então o resgatador tirou a sandália dele e deu para Boaz. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste. Então, na verdade, eu confundi aqui. Então, Quilion era esposa de Orfa e Malom esposa de Ruth. Então, só para fazer um mal entendido aqui. Quilion era o marido de Orfa e Malom o marido de Ruth. Deixa eu ver. Continuando aqui no versículo 10. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der essa jovem. Aqui, ou seja, aqui entra Tamar, aqui entra Raabe, que era a mãe de Boaz, enfim, entra todo mundo. Versículo 13. Assim, tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome desse. Esse será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele, ou seja, Noemi, que era a avó de Obed, acabaria sendo a mãe de criação dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão gerou a Minadab gerou a Nasson gerou a Salmão gerou a Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé gerou a Davi. O mesmo Davi, que teria várias esposas, né, como eu disse lá naquele vídeo lá falando sobre Abigail. Abigail foi uma das esposas de Davi, só que Abigail acabou, né, quando teve lá aquele problema lá com Batseba, né, Deus usou Natã para desmascarar Davi, e mesmo Davi tendo pecado com Batseba, Davi permitiu que, acho que Davi teve 4 filhos com Batseba, acho que o mais novo desses 4 filhos foi Salomão, e Salomão acabou sendo amado por Deus. Deus permitiu que a rainha mãe, a rainha principal, fosse Batseba, tanto que Absalão, depois de adulto, acabou se deitando com todas as mulheres de Davi, inclusive Abigail. Somente Batseba, obviamente que Batseba acabou não se deitando com Absalão. Batseba permaneceu fiel a Davi. E Batseba foi incluída na genealogia de Jesus porque foi mãe de Salomão. Está lá em Mateus 1. Então, apesar de todo o que Tamar, Raabe, Ruth e Batseba fizeram, as 4 foram incluídas na genealogia de Jesus. E Belém se tornou, como está lá em Miqueias 2:2, não, Miqueias 5:2, acho que é isso. Acho que é Miqueias 5:2, que é lá profetizando a respeito do nascimento de Jesus. Acho que é isso mesmo. Miqueias 5:2. Profetizando a respeito que Jesus nasceria em Belém.
porque Belém é a mesma Belém de Elimeleque, Noemi, onde moravam Boaz, Ruth, aí mais tarde aí Obed, Jessé, Davi, e dessa cidade nasceria Jesus, né, filho de Maria, né, com o Espírito Santo. José foi pai adotivo de Jesus, mas teve mais filhos com Maria, embora os católicos não aceitem isso de jeito nenhum, mas Maria e José tiveram filhos, né, vários filhos, os nomes deles aparecem na Bíblia, inclusive Tiago Justo, autor da carta de Tiago. Então, isso aqui eu acabei de dizer é uma prova de que mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio a várias maldições, mesmo em meio a tantas coisas erradas, os planos de Deus jamais são frustrados, mesmo com Satanás querendo atrapalhar tudo, querendo azedar tudo, os planos de Deus jamais deixam de se cumprir. Deus é soberano sobre a história, mesmo em meio a desgraça, mesmo em meio a catástrofe, guerra, tudo quanto coisa ruim, os planos de Deus se cumprem, porque Deus é soberano e Deus vencerá no final, como disse Billy Graham, que ele sabia o final da história. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E até depois, se quiser.